Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado aduaneiro lá de Hong Kong. Vamos falar também da reforma tributária que já está valendo como teste e que entrará em vigor a partir de janeiro de 2027. Você vai ver que no mercado do boi gordo a tendência no preço da arroba é positivo. Eu vou conversar com Vinícius Faria, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado aduaneiro de Hong Kong. A ex-cidade-estado Hong Kong, ela opera como um território aduaneiro, sanitário e tarifário independente, com regras próprias de importação, alfândega e habilitação de fornecedores. Essa condição confere a Hong Kong uma função estratégica para o abastecimento chinês, especialmente no mercado de proteínas animais. Na prática, Hong Kong é uma espécie de válvula de segurança do sistema de importação da China. Quando Pequim impõe restrições sanitárias, suspensões de plantas frigoríficas ou medidas comerciais contra determinados países, muitas vezes associadas às tensões diplomáticas, o fluxo direto para a China continental pode ser interrompido ou reduzido. Hong Kong absorve volumes relevantes de carne bovina, suína e também de aves. E parte desse produto é consumida localmente e uma parcela expressiva ela é estocada, redirecionada e reexportada para a China por meio de trades importadores e canais alfandegários regulares. Quando as condições de mercado e de liberação sanitária se tornam favoráveis. O licenciamento de importadores, habilitação de plantas frigoríficas, regras sanitárias, tarifas e até mesmo procedimentos alfandegários, eles são realizados pelo Centro de Alimentação lá da China e pela Hong Kong Customers e não pela Administração Geral da China, como é na China continental. O que pode, por exemplo, habilitar um frigorífico para a China e não para Hong Kong, ou vice-versa. Esse mecanismo oferece à China três vantagens. Primeiro, preserva o abastecimento interno, mesmo em período de atrito político ou sanitário. Segundo, reduz a exposição diplomática, pois permite continuar comprando de um país sem registrar oficialmente uma importação direta. E terceiro, cria uma ferramenta de gestão de preços e estoques, já que Hong Kong, como Porto Franco, permite armazenagem e arbitragem de volumes em função da demanda chinesa. E agora vamos falar um pouquinho da reforma tributária que já está valendo como teste e entrará em vigor a partir de janeiro de 2027. A reforma tributária, ela promove uma das maiores mudanças no sistema de tributação do agronegócio brasileiro, substituindo um modelo complexo por regras mais simples e uniformes. As informações, elas foram organizadas pela advogada Patrícia Arantes de Paiva Medeiros, que detalha os impactos diretos do novo sistema sobre impostos, recuperação de crédito e gestão financeira, principalmente no campo. A reforma também redefine
o enquadramento do produtor rural e quem faturar até R$ 3.600.000 por ano poderá optar por permanecer como não contribuinte sem recolher o IBS e CBS, mas também sem gerar crédito para a cadeia. Esse ponto pode impactar a competitividade comercial, já que compradores tendem a preferir fornecedores que gerem crédito tributário. No campo patrimonial, a sucessão tende a ficar mais onerosa. A partir deste ano, também passa a ser obrigatória a emissão da nota fiscal de produtor eletrônica, encerrando o uso de notas em papel para a comercialização de grãos, insumos e também gado em todo o território nacional. Por fim, o novo sistema introduz o splitment, que é um mecanismo que recolhe automaticamente o imposto no momento da liquidação financeira, diretamente da conta do produtor ou então do comprador. E com isso, deixa de existir o capital de giro fiscal, prática comum em que o imposto era pago apenas no mês seguinte à venda. E diante desse cenário, a recomendação é que produtores e empresas do agronegócio realizem diagnóstico fiscal, simulem os impactos do IVA dual, invistam em gestão digital e revisem contratos e planejem a sucessão patrimonial com apoio jurídico especializado. A reforma tornou o ITCMD progressivo, elevando as alíquotas conforme o valor da herança, o que encarece a sucessão de grandes propriedades rurais. O ITCMD, ele é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. É um imposto estadual sobre heranças e doações pago por quem recebe os bens, o herdeiro ou o donatário, sendo que cada estado define as suas próprias regras, alíquotas e procedimentos, incidindo sobre a transferência gratuita de bens como imóveis, veículos, dinheiro e etc., em caso de falecimento ou doação em vida. E agora você vai ver que no mercado do boi gordo, a tendência no preço da arroba é positivo. A análise do informativo Tem Boi na Linha, que é publicado pela Scott Consultoria, indica valorização do boi gordo no mercado, principalmente paulista. Se sobe lá, provavelmente sobe aqui. Segundo o relatório, o mercado operou firme com oferta enxuta, o que resultou em alta de R$ 1 por arroba, marcando o terceiro dia consecutivo de elevação. Para as demais categorias, os preços permaneceram estáveis. As escalas de abate atendiam, em média, 7 dias. No cenário internacional, o informativo da Scott destaca que a Indonésia habilitou mais 14 frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Em setembro de 2025, o país asiático já havia autorizado 17 plantas. Com a nova habilitação, o total de unidades aptas a exportar para o mercado indonésio chegou a 52 frigoríficos. E esses frigoríficos estão distribuídos pelas 5 regiões do Brasil. Segundo a análise, a ampliação do número de plantas habilitadas reforça a presença do Brasil no mercado externo. E agora você vai ver que a dívida pública brasileira está em ritmo crescente, isto é, o governo federal está gastando mais do que está arrecadando,
o que coloca em situação muito perigosa o futuro do país, principalmente para o próximo ano. Confira. As contas públicas fecharam 2025 com saldo negativo, em razão principalmente do déficit do governo federal, que teve o crescimento das despesas maior que as receitas. O setor público, ele é consolidado e formado pela União, estados, municípios e empresas estatais, e registrou um déficit primário de 55 bilhões de reais no ano passado, 2025, o que representa 0,4% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país. Na comparação com 2024, houve um crescimento nesse déficit. E em 2024, as contas públicas, elas simplesmente fecharam o ano com déficit primário de 47,5 bilhões de reais, 0,4% do PIB. O déficit primário, ele representa o resultado negativo das contas do setor público, despesas menos receitas. Desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública, que é muito alto, a despesa com juros ficou em 1 trilhão de real. Isso no ano passado. É um recorde com esses gastos, segundo o próprio Banco Central. Houve um aumento nominal em relação aos 950 bilhões de reais registrados em 2024. E, além disso, houve também um aumento da taxa básica de juros, a Selic, nesse período de 2025, que é um dos indexadores dessa conta. E a Selic, todo mundo sabe, está na casa de 15% ao ano, no maior nível desde julho de 2026. E com isso, o resultado nominal das contas públicas, que é formado pelo resultado primário e os gastos com juros, subiu na comparação interanual. Em 2025, o déficit nominal ficou em 1 trilhão e 62 bilhões de reais, contra um resultado negativo de 997 bilhões de reais em 2024. O resultado nominal, ele é levado em conta pelas agências de classificação de risco ao analisar o endividamento de um país, que é um indicador observado por investidores. A dívida líquida do setor público, balanço entre o total de créditos e débitos do governo federal, estaduais e municipais, chegou a 8,3 trilhões de reais em 2025, o que corresponde a 65% do PIB. É o maior percentual da série histórica brasileira. No ano anterior, o percentual da dívida líquida em relação ao PIB esteve em 61,3%, com 7,2 trilhões de reais. Em 2025, a dívida bruta do governo geral, que contabiliza apenas os passivos dos governos federal, estaduais e municipais, chegou a 10 trilhões de reais, ou 78,7%, com um aumento em relação ao ano anterior de 8,9 trilhões de reais, ou 76,3% do PIB. Assim, como resultado nominal, a dívida bruta, ela é usada para traçar comparações internacionais. Senhoras e senhores, nas vossas opiniões, você acha que paga a conta? Como é que você acha que vai ser o próximo ano depois desses números, desse endividamento do governo federal? Ou seja,
dos governos, o federal, estaduais e municipais, assim como as empresas estatais. Basicamente, é um valor impagável. E depois do intervalo eu vou conversar com Vinícius Faria, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da soja, atualizações do mercado da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado do milho, que segue sob pressão neste início de 2026. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, os preços do cereal voltaram a cair nas principais regiões acompanhadas, refletindo um cenário de maior oferta e demanda interna enfraquecida. Segundo o CEPEA, o recuo das cotações é explicado pela combinação de condição climática favorável ao desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil e também pelo avanço da colheita da safra de verão, que aumenta a disponibilidade do produto no mercado interno. Ao mesmo tempo, compradores continuam priorizando o consumo de estoques já adquiridos anteriormente, reduzindo o ritmo de novas negociações. Parte dos agentes consultados pelo CEPEA avalia que, com o avanço da colheita da soja, agora basicamente já em ritmo acelerado, produtores de milho tendem a intensificar a oferta para liberar espaço nos armazéns e reforçar o caixa, o que pode manter a pressão sobre os preços no curto prazo. No campo, além do progresso da colheita da safra de verão nas regiões sul e sudeste, a semeadura da segunda safra de milho já teve início em algumas áreas do sul e também no centro-oeste, sinalizando um aumento ainda maior da oferta ao longo dos próximos meses. E esse movimento reforça a cautela do mercado, que segue atento tanto ao ritmo das colheitas quanto ao comportamento da demanda interna, principalmente dos setores consumidores de grãos. E agora eu vou conversar com Vinícius Faria. O Vinícius, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar uma viajada pelo mercado da soja. Vinícius, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, o prazer é todo meu. Pois é, Vinícius, tem aí uma série de pontos que estão, vamos dizer, contra a soja, né? Principalmente o preço, né? Contra o produtor, né? Contra o produtor. Infelizmente, olhando aí agora para essa soja 25-26, percebemos aí que o produtor negociou pouca parte dela. Quando olhamos a nível nacional, menos de 40% dessa soja está negociada. Estamos chegando aí próximo do avanço dessa colheita e próximo do 30 do 3, 30 do 4. Então, o produtor vai estar precisando colocar soja para vender para honrar os compromissos. Então, está sendo um momento em que quando olhamos para Chicago está ali entre os 10,50 aos 10,70, está mais estabilizado. Agora, a questão do dólar está pesando bastante para o produtor. E tem mais um ponto também que está contra o produtor. O produtor, de maneira geral, eu não diria a maioria, mas uma grande parte está precisando de dinheiro. Exatamente. Então, quando você precisa de dinheiro e você tem um produto, o comprador oferece o quê? Menos. Exatamente. Não é mais ou menos assim que está? É desse jeito. E agora, olhando no atual cenário, os prêmios ainda estão lateralizados. O produtor está começando a avançar nessa colheita. A última atualização de sexta-feira foi a colheita, ele avançou ali para os 9% da área total. Está tendo uma grande questão ali, que é o quê? Algumas áreas com excesso de chuva, aí, os tempos mais nublados, isso aí está alongando aí esse ciclo da soja. E gera atenção até para a questão do milho de segunda safra. Sim, verdade. Isso aí impacta aí na janela de plantio desse milho e impacta diretamente no resultado do produtor. Bom,
o que nós podemos esperar é o seguinte, vamos torcer para esse dólar não cair. Porque se cair mais do que está, aí vai ainda complicar mais a situação do produtor. Exatamente. Na semana passada chegamos a ter um suporte vindo de Chicago, porém quando olhamos para o dólar recuou, acabou prejudicando e essas ofertas, acabou limitando o ganho que vinha de Chicago. O prêmio ficou estável, mas Chicago deu uma valorização e o dólar caiu, então prejudicou bastante para o produtor. Se o dólar cair abaixo de 5,20, aí a luz vermelha vai acender. Acendendo a luz vermelha, a situação complica e complica muito para o produtor. Então, tudo isso a gente tem que ver e tudo isso influencia no valor do dólar. É guerra lá na Ucrânia, é problema lá em Israel, é problema no Irã, é o negócio da Groenlândia, enfim. Todos esses problemas que estão acontecendo lá fora refletem tudo aqui dentro. Então, veja o tanto que é complicado esse setor agropecuário. Hoje em dia, o agronegócio ele tomou uma grande proporção. Sim, claro. Então, assim, o fator macroeconômico, a macroeconomia está dominando muito os dias de hoje, impactando diretamente no mercado agrícola. Por quê? Nessa questão geopolítica, temos aí os investidores, os grandes fundos de investimento, posicionando a favor do dólar, a hora sai do dólar, vai para commodities como ouro, prata, está movimentando muito esse mercado e acaba impactando ali no resultado do produtor que vende a soja aqui no Brasil, que tem a questão do dólar, impacta também diretamente na soja em Chicago. Quando a gente olha o mercado financeiro, é um mercado que tem muito maior aporte aí, muito mais volume do que o próprio mercado físico. Nós estamos também, você já viu que nós só temos problema, né? E por incrível que pareça, realmente não está uma situação confortável. Nós estamos com um problema econômico muito grande, como nós apresentamos aqui, a dívida pública do governo é astronômica. E isso está influenciando no mercado aqui também. O que acontece? Sobra pouco dinheiro para girar no mercado. Sobrando pouco dinheiro, o cidadão comum já deixa de consumir uma série de coisas ou diminui o volume de compra. E diminuindo o volume de compra, vai explodir lá na cadeia produtiva. Exatamente, ainda mais agora, uma Selic alta, Selic de 15%. É uma loucura. A decisão ali do Banco Central manteve, tanto o Fed também lá nos Estados Unidos manteve a taxa de juros, então são fatores assim que taxa de juro alta, isso aí acaba freando a economia. O Copom, que é o órgão que define essa taxa, já se posicionou a respeito aí, colocando que tem espaço para cortes de juros nessa próxima reunião em março, e dependendo desse movimento, isso aí impacta diretamente no dólar, que o dólar, frente ao real, tem alguma das variáveis que influenciam nisso, é o diferencial de juros do Fed, que é dos Estados Unidos, aqui com o Brasil. Então, esse diferencial de juros, ele impacta diretamente na cotação aí do dólar com o real também. Tem uma influência grande. Eu gosto de dar muito exemplo. Para você que às vezes não entende muito do agronegócio, mas conhece um pouquinho de um jogo de futebol, está tendo um jogo aqui no Brasil, vamos dizer assim. Nós já estamos no segundo tempo. O time, para ser campeão, está perdendo de 1-0 e ele tem que ganhar do outro com uma diferença de 3 gols. É muito difícil. É mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. O jogo está acabando e por trás desse jogo tem muita coisa em jogo que precisa ser resolvida urgentemente. E o agro, não se esqueça, é o único setor que está segurando ainda a economia, mesmo aos trancos e barrancos. Exatamente. O produtor, ele está numa atividade diferente de todas as outras, que é o quê? Quando falamos de um produtor que produz soja, que produz boi, é o mercado que vai ditar o preço dele. Claro. Ele não coloca, eu vou produzir essa soja, vou vender lá a 120, 130. É o mercado que vai falar o valor. Se fosse assim, seria bom, né? Ô Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado você, é um prazer estar aqui e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se as pessoas soubessem quanto trabalhei para atingir a maestria, não pareceria tão maravilhoso.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.